Boa tarde. Nós estamos aqui na localidade de Rua do Fogo, distrito de Vazantes, município de Aracoiaba. Hoje, dia 11 de abril de 2024. O meu nome é Cosme do Vale Aquino e eu vou contar aqui um pouco da história do Raimundo Eduardo de Aquino, no caso, meu avô, pai de meu pai. O Raimundo Eduardo de Aquino nasceu nesta casa, construída pelos pais dele. Quem eram os pais dele? Era João Eduardo de Aquino e Maria Claudiana de Oliveira. Então, ele casou duas vezes. A primeira vez casou com Alexandrina Pessoa Nobre. Dessa união nasceram 11 filhos. Quais foram esses filhos? Os filhos foram homens: José Eduardo Nobre, Francisco Eduardo Nobre, Manuel Eduardo Nobre, conhecido como Neco, Júlio Eduardo Nobre, Custódio Eduardo Nobre e Lulu Eduardo Nobre, que era Luiz Eduardo Nobre, conhecido como Tirulu. E morreram 2 filhos dele. Quais foram? O João Eduardo, que morreu no Amazonas. Depois eu vou contar essa história, como foi o falecimento dele. Morreu adulto, mas não casou e não deixou filhos. E o Raimundo Zacarias, que morreu aqui, mas foi criança. Ele tinha 2 anos de idade quando ele faleceu. Certo? E as mulheres? Ele teve 3 filhas mulheres do primeiro matrimônio. Quais? A Maria Pessoa Nobre, a Felícia Pessoa Nobre e Maria Nazaré Eduardo Nobre. Então, teve, no caso, 8 filhos e 3 mulheres. Ficou viúvo no ano de 1899 e casou a segunda vez com Joaquina Amália de Jesus de Oliveira, que era do Rio Grande do Norte, vinha do Rio Grande do Norte com a família para embarcar em Fortaleza para o Amazonas, se arranchou aqui nesta casa, a família, e o meu avô estava viúvo e pediu, no caso, a Joaquina em casamento. O pai dela deu. Depois eles seguiram viagem e ela ficou aqui e constituiu com ele uma família de 11 filhos. Quais foram esses filhos? Começando pelos homens: João de Deus Eduardo de Aquino, Francisco das Chagas Eduardo de Aquino, Francisco Eduardo de Aquino, Benício Eduardo de Aquino, que morreu solteiro em São Paulo, e meu pai, Manuel Eduardo de Aquino. E teve também filhas mulheres, no caso, 6. Quais? Maria Eduardo de Aquino, Fransquinha Eduardo de Aquino, Raimunda Eduardo de Aquino, que era conhecido como a Nenzinha, a Zilda Eduardo de Aquino, que não casou, não deixou filhos, morreu na nossa companhia com 96 anos. A Esmeralda Eduardo de Aquino e a mais nova, que era a Benoniza Eduardo de Aquino. Então aí foram os 11 filhos do primeiro matrimônio e mais os 11 filhos do segundo matrimônio. E a gente vai contar
mais histórias para que a gente deixe registrado, espécie de um documentário, para os familiares, os nossos descendentes, para eles tomarem conhecimento como é que chegaram, nós chegamos até aqui, ok? Um abraço, meu nome é Cosme do Vale Aquino.